Fala galera, beleza? LF aqui na área com vocês para mais uma questão da nossa playlist LF Resolve FUVEST 2024, prova objetiva, questõezinhas de química. Nesse vídeo vamos resolver a questão 58, que envolve eletroquímica, conceito de potencial de redução, quando um material vai oxidar, quando ele vai reduzir. Então a gente vai fazer aqui um apanhado desse conteúdo, beleza? Mas antes de resolver a questão 58 da FUVEST 2024, faça sua inscrição ao nosso canal, deixe seu like, que depois da vinheta a gente vai resolver essa questãozinha, mas mande lá seus comentários e dê suas sugestões, mande dúvidas, o que você quiser, que o LF Matando o Peito está jogando para vocês, beleza? Então vamos à vinheta e depois dela vamos resolver a questão 58, conteúdinho de eletroquímica. Então tá aí, galera, questãozinha 58, dá aquela pausa marota no vídeo, lê a questão com atenção, vê os dados do problema e vamos para a resolução agora? Vamos lá. Então ele diz assim, no processo de compra e venda de artigos de ouro, é comum testar os objetos para verificar se eles realmente são feitos de ouro ou se são alguma falsificação, feita com metais menos nobres. Ó, anota essa definição aqui, ó. Tá? Menos nobres, que a gente vai falar já já o que é nobreza de metal, tá? Esse teste pode ser feito adicionando um pequeno volume de ácido forte concentrado, ó, ácido forte concentrado. As raspas do objeto a ser testado, conforme a figura a seguir. Caso o objeto esteja feito com ouro, as raspas permanecem visíveis, enquanto as raspas das falsificações são dissolvidas. Então, considerando apenas potencial de redução padrão, qual das alternativas apresenta um material que poderia gerar um falso positivo para o objeto de ouro? Ou seja, é um cara que também não vai reagir. Então, a gente sabe que o ouro, né, ele não reage com o ácido. O ouro não reage frente ao H+ do ácido, tá? Só um cuidado aqui, pessoal, não é qualquer ácido forte, não. Tem que ser um ácido que contenha um ânion não oxidante, tá? Esse detalhe aqui ele não tocou na questão. Um ânion não oxidante, tá bom? Um ácido clorídrico, por exemplo, é o ácido bastante utilizado para isso. O ácido nítrico e o ácido sulfúrico já não é recomendado para esse tipo de teste, porque eles possuem um ânion oxidante. No caso do ácido clorídrico, a gente vai levar em consideração apenas a reação de redução do íon H+, que está aqui na tabelinha. Beleza? Bom, vamos lá agora para a gente ver aqui o que ele está querendo. Ele está dizendo que o ouro não reage, mas ele vai dizendo que um desses elementos aqui também não reage. Então ele quer que você diga qual elemento metálico, tá? Detalhe, metálico, também não reage com H+, tá bom? Então, o que acontece com o H+ nessa situação aqui? Quando ele entra em contato com algum outro metal que não seja o ouro, o H+ sofre o processo de redução, tá? Ele vai sofrer o processo de redução. Vamos lá para o nosso outro lado da folha para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente tem um metal nobre, tal como o ouro, um metal nobre, o que é um metal nobre? Um metal nobre, ele frente ao íon H+, ele não vai reagir. Então, se eu botasse aqui, por exemplo, ouro, o esperado seria o ouro oxidar, né? E aí o hidrogênio indo H+. Eu não vou perder aqui tempo equilibrando essa equação não, tá? Então, o que acontece? Nesse caso, a reação não vai acontecer, por quê? Porque o potencial de redução do ouro é maior do que o potencial de redução do hidrogênio. Então, o ouro vai reduzir, não oxidar como está sendo mostrado aqui. Então, aqui seria um processo de oxidação que não vai acontecer, porque o potencial de redução do ouro está aqui, ó, é maior do que o potencial de redução do H+. Então, quando a gente tem metais com potencial de redução maiores, né? Vou botar aqui um metal com potencial de redução maior do que o potencial de redução do H+, eles são chamados de metais nobres. Tá bom? Então, quando você tem um metal com um potencial de redução menor do que o potencial do H+, esse metal na frente do H+, ele vai sofrer o processo de oxidação. Então, quando você tem uma falsificação, por exemplo, de magnésio, ó, se eu botar um magnésio na frente do íon H+,
ele vai oxidar em magnésio 2+, e vai formar o gás hidrogênio. Então ele vai ser dissolvido pelo H+. Por que isso acontece? Porque ele tem um potencial de redução baixo. Ou seja, quando a gente fizer essa pilha aqui, o ΔE é sempre calculado por potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Entre hidrogênio e magnésio, quem tem o maior potencial? O hidrogênio, que é 0. Já o magnésio é menos 2,37. Então, a diferença de potencial dessa pilha vai ser igual a mais 2,37. Toda vez que a gente tem uma pilha com potencial positivo, é, obviamente, um processo espontâneo, que é, obviamente, né, a característica de uma pilha, um processo espontâneo. Então, se eu coloco qualquer um desses metais aqui, ó, esses três que eu estou colocando aqui, ó, ferro, alumínio e magnésio, eles não são considerados metais nobres, não são metais nobres. Já a platina e o ouro são metais nobres. Por quê? Porque eles têm potencial de redução maior do que o H+. Então, eles não vão reagir oxidando. Então, platina e ouro, eles, metais, não oxidam frente a quem? Ao íon H+. Então, a reação não vai acontecer. Beleza? Bom, aqui a gente tem o flúor. O flúor não é um metal. O flúor é um ametal. Então, a gente não vai nem considerar, porque o flúor, a temperatura e pressão ambiente, ele é um gás. Beleza? Então, não vou considerar. Tanto é que aqui nas opções, a gente volta lá para o texto das opções, a gente descarta logo o flúor de cara. Beleza? Então, qual outro metal, além do ouro, não reage com H+? Ou seja, que daria um teste falso positivo para aquela placa? A platina. Então, a platina também não reagiria com o ácido clorídrico, no caso aí o ácido H+, representado por H+, tá? E aí seria a platina. Uma dica importante, lembra que eu falei, ele não cita aqui no texto, ele só cita ácido forte. Não faz tanto problema assim, mas para quem tem um conhecimento um pouquinho maior, sabe que se a gente pegar ácido nítrico, ácido sulfúrico, que são ácidos mais oxidantes, porque no nitrogênio mais 5 e no enxofre mais 6, nós temos dois elementos eletronegativos com NOx muito alto. Então eles vão querer reduzir esse NOx oxidando alguém. Então a gente aqui tem ânions oxidantes. No caso do ácido clorídrico, o NOx do cloro aqui é -1. Então o cloro sendo -1, ele já está como um elemento eletronegativo, né? Ele já tem um NOx baixo, então ele não vai pegar elétrons de ninguém, ele não vai oxidar ninguém para ele reduzir o seu NOx. Ele já está no estado de oxidação mais baixo, entendeu? Então ele não precisa mais fazer isso. Tá legal? Então, essa resposta aqui, letra D para a gente. Espero que a gente tenha dado aqui um apanhado geral em oxidação, redução, pilha, potencial e que vocês consigam usar esses conceitos para outras questões. Beleza? Bom, galera, então acompanhe aí mais vídeos na nossa playlist mais para frente. A gente vai ter aí bastante exercícios ainda da FUVEST e de outros vestibulares. Então acompanhe o nosso canal, siga, faça a sua inscrição. A gente vai ter outras playlists aqui para resolver junto com o LF, beleza? Então, aquele abraço, até o próximo vídeo. Fui!